Do reino fungo, parte 2 do reino fungi, começando. Vamos continuar a falar, então, dos nossos amigos funguinhos. Gente, qual a importância que os fungos têm para a humanidade? Bem, eles são parasitas, né? Causam doenças. O último slide lá da aula 1. E doenças como, por exemplo, a candidíase, doenças como, por exemplo, o pé de atleta, doenças como, por exemplo, micoses de pele, bem famosas aí, o sapinho, bem famosas aí na nossa vida, né? Produzem bebidas alcoólicas, além de alimentos, né? Quando eu falo produção de alimentos, é porque a gente pode usar o fermento biológico para fazer massa de pão, fazer massa de pizza, e o fermento biológico nada mais é do que o levedo de cerveja. E ele também é quem fermenta o malte na hora de produzir a cerveja e fermenta uvas na hora de produzir o vinho, certo? Então, a fermentação que nós temos de produção de bebida alcoólica e de massas em geral que a gente consome é feita por fungos. A alimentação, você pode comer fungos também. As famosas trufas, não confunda com as de chocolate. Essas trufas aí são corpos de fungos bastante utilizados na medicina, na gastronomia europeia. A trufa negra, ela é muito procurada, é bem cara, bastante utilizada na alimentação. Cogumelos, né? Muitos podem ter comido champignon alguma vez, stacks, mesh, por exemplo, são boas fontes de proteína. Queijos mofados, queijo mofado, gorgonzola, queijo brie. O gorgonzola é um queijo de cheiro muito forte, sabor forte também, e é um queijo com fungo pluricelular no meio de estrutura, e você se alimenta dele. Muitos fungos são preservados, na verdade, muitos queijos são preservados em ambiente úmido para criar uma camada de mofo por cima para preservar o carinha, só para você ter uma ideia. Você pode usar fungos como medicamentos, até porque o levedo de cerveja é utilizado no controle de disenterias, de colites, inflamações, infecções por Escherichia coli, inflamação não, infecção por Escherichia coli, certo? Então eles podem ser utilizados eles mesmos como medicamentos para infecções de pele, por exemplo. Produção de medicamentos, dos fungos vieram os primeiros antibióticos conhecidos pelo ser humano, né? O fungo do gênero Penicillium gerava uma substância que matava a bactéria para evitar a competição, a penicilina, o antibiótico, além de serem decompositores, girando a matéria no meio ambiente, decompondo matéria orgânica e inorgânica que os vegetais vão aproveitar. Beleza? Reprodução dos fungos. Algumas espécies apresentam alternância de gerações. O micélio dela, do fungo pluricelular, fungo unicelular, geralmente faz reprodução assexuada por brotamento. É o mais comum. O pluricelular pode fazer ou uma reprodução assexuada, onde o micélio cria um cogumelo que forma esporos, os esporos caem no solo e geram novos micélios. Reprodução assexuada aqui. Nota que todo mundo é haploide, né? Esse cara de cariótico aqui, a germinação é um fenômeno, tá? O esporo germina no micélio. E aqui o que vai acontecer do novo micélio é poder haver uma reprodução sexuada. Como? Micélios acabam se juntando, a fusão de micélios de corpos diferentes, ou até mesmo do mesmo corpo, gera esse estágio aqui, ó, dicariótico. Uma cariogamia com fusão de núcleos gera um estágio diploide, o micélio diploide. Esse micélio diploide sofre meiose. A meiose gera novos esporos e esses esporos acabam se desenvolvendo, gerando o micélio. Ou o micélio sozinho forma um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação gera esporos que no meio gera um micélio novo, processo assexuado. Ou micélios se fundem, células do micélio se fundem, geram um estágio diploide que sofre meiose lá no cogumelinho, no corpo de frutificação, gerando esporos que geram novos micélios. O micélio geralmente é haploide. Se você encontrar células diploides no micélio, é um estágio da reprodução sexuada, trazendo de novo micélios haploides ao final do processo. Esse é o ciclo reprodutivo dos funguinhos. Classificação. Aqui eu botei uma árvore filogenética para te mostrar a classificação mais corriqueira, mas tem alguns grupos a mais. Eu vou mostrar aí ao passar cada grupo desses. O cogumelo mais clássico que a gente tem
é o ascomiceta, tá vendo? Desculpa, basídio miceto, tá aqui na frente. Ascomicetos formam pequenas bolinhas, pequenos ascos, pequenos sacos, onde o esporo está presente. Os zigomicetos, com essas bolinhas aqui, a gente vai falar dele melhor, e os fungos imperfeitos, os deuteromicetos, que tem gente que já tirou do reino fungi. Pegou os deuteromicetos e jogou lá para o protoctista, exatamente por não ter características completas dos fungos que a gente vai ver agora. Belezinha? Primeiro dos filos, os critidiomicetos, quase que não saiu. São seres uni- ou pluricelulares, têm flagelos em algum momento da sua vida, também são chamados de mastigomicetos, tá? Eles geralmente são de ambientes aquáticos e são meio gelatinosos, são os mais incomuns de todos. Como tem flagelos, não possuem parede celular de quitina, o que é comum na maioria dos fungos, beleza? Podem se assemelhar com amebas durante alguns estados de vida e se deslocar com estruturas que parecem pseudópodes. Esse grupo é colocado no reino protoctista por muitos cientistas, exatamente por não ter as características do fungo em geral. Cadê a parede celular de quitina? Não tem. Pode se deslocar com pseudópodes, igual a ameba. E aí são aquáticos sempre. Fungos geralmente são de ambiente úmido, mas terrestre. Por esses caras são encaixados, às vezes, no reino protoctista. Fechou? Eu gosto mais do nome mastigomicetos, tá? Eu acho mais comum, eu gosto mais de usar. Zigomicetos, o zigomicota. Esse cara você conhece, né? O bolor verde, o mofo verde. São multicelulares, são pluricelulares, mas não tem corpo de frutificação. Se você já viu alguma vez uma laranja apodrecer, não nasce nem cogumelo, nem pequenos cabelinhos dele para fora. Geralmente são desse mesmo meio aqui presente, tá? As hifas não têm paredes transversais, são preenchidas por vários núcleos, né? São aquelas hifas cenocíticas, não tem septos separando elas, tá? Seus esporos são chamados de zigosporos, são lançados por meio direto e geralmente pelo ar chegam a novos alimentos. A reprodução frequentemente é assexuada. Ascomicetos. Os ascomicetos têm o corpo de frutificação em forma de saco. Daí asco, é um anagrama com saco, né? Reprodução assexuada é mais frequente. As hifas são geralmente septadas, tá aí o saco que eu falei, quando tem um ciclo sexuado presente nele. Tá vendo? A sexuada é mais frequente, mas tem sexuado também. Os ascoporos geram os esporos em si, maior número de espécies dos fungos, sendo essas tanto uni- quanto multicelulares. Só que os pluricelulares são os mais conhecidos. Basidiomicetos. Esses caras são os cogumelos que você conhece. Esse aqui se chama orelha de pau. Não sei se você já viu alguma vez. Parece uma orelha na árvore. E aquele cogumelinho clássico dos Smurfs também estão aí. A reprodução sexuada é bastante frequente, apesar mais de ser alternância de gerações, tá? Hifas são septadas. E o cogumelo em si é o tal do basídio, tá? As estruturas de frutificação são conhecidas como cogumelos, como eu acabei de falar. E os esporos são gerados nessa estrutura em si. Esses esporos lançados pelo ar acabam contaminando os alimentos como um todo. E os deuteromicetos, famosos por causa disso aqui, ó, pé do atleta. Se você lavar seus pezinhos preciosos e não secar direito entre os dedos, pode acabar gerando essa micose grave aqui, tá? Esses filos ainda não possuem classificação bem definida. Seus representantes costumam ser chamados de fungos imperfeitos. Eles são um grupo artificial, que por esse motivo tendem a se extinguir. Na verdade, é um grupo que você não tem uma grande característica comum neles, tá? Mas a gente conhece integrantes famosos, como o que causa micose, o pé do atleta. Tudo bem? Com isso a gente fecha, gente, a classificação dos funguinhos. Os fungos classificados aí pra gente são fechados com essas classificações finais. Mais importante você lembrar, são decompositores, podem ser uni- ou pluricelulares, mas são heterotróficos. E os fungos, eles têm várias importâncias para os seres humanos. Tem aparecido em prova. Então, não descarte o estudo desse reino, por favor. Beleza? Com isso, a gente fecha o terceiro reino dos seres vivos, o reino fungi. Valeu, galera. Rangel se despedindo. Bons estudos. Até a próxima. Até mais.